Bom, pessoal, nós vamos agora para o último bloco aí das nossas aulas. Vamos mencionar aqui os artigos mais importantes da Convenção contra a Tortura, que é o outro documento internacional expresso nos editais da Polícia Civil do Paraná e do Pará. E vamos fechar com alguns artigos importantes sobre direitos humanos na nossa Constituição e vou indicar a leitura para vocês de uns artigos em direito constitucional que podem aparecer, tá bom? Então, vamos lá? Eu vou compartilhar aqui com vocês o texto, espero que estejam acompanhando aí também por ele. Então, vamos. Quem está com a apostila, o capítulo número 5, tá? Sistema Especial de Proteção de Direitos Humanos e a Convenção contra a Tortura. O que é esse Sistema Especial de Proteção de Direitos Humanos? O que nós falamos até agora na ONU, né, do sistema que existe na ONU, então o sistema global, universal ou onusiano, ele se subdivide em sistema geral e sistema especial de proteção de direitos humanos. O sistema geral leva em conta a pessoa, sem qualquer tipo de diferenciação, especificidade, nós olhamos a pessoa de forma universal, a proteção que é dada a todos nós de forma universal. Mas a ONU percebeu que isso seria insuficiente porque algumas pessoas, por serem vulneráveis, por terem necessidades diferentes, por terem características próprias, especificidades, né? O sujeito considerado em todas as suas especificidades, nós precisaríamos também de um sistema especial de proteção para complementar a proteção do sistema geral, né? Então, por exemplo, uma das primeiras convenções criadas pela ONU foi uma convenção para combater a discriminação racial, porque começaram a ingressar na ONU países africanos que, obviamente, tinham uma necessidade maior de proteção contra essa discriminação racial, né? Então, pessoas, grupos, situações específicas podem demandar uma proteção especial. Essa é a ideia do Sistema Especial de Proteção de Direitos Humanos. Houve uma multiplicação de direito, um aumento de direitos, um aumento do rol de bens a serem protegidos, um alargamento dos sujeitos. Vejam que legal, eu saio da ideia da pessoa, considerada de forma universal, e também passo a enxergar o indivíduo com as suas características próprias, grupos, categorias, como entidades de classe, organizações sindicais, grupos vulneráveis. Então, tudo isso merece a proteção internacional e, ao lado do sistema geral, cria-se esse sistema especial de proteção de direitos humanos. Esse sistema é voltado à proteção e prevenção da discriminação de grupos, pessoas ou situações especialmente vulneráveis que, por isso, merecem uma tutela especial. Então, aqui eu tenho sujeito historicamente considerado, eu analiso toda a história da pessoa ou do grupo para saber quais são as suas necessidades. Não adianta eu tratá-la da mesma forma que os outros, porque as suas necessidades são diferentes. Então, ao lado do direito à igualdade, surge um direito à diferença. Olha que legal. Se a diferença sempre foi usada para discriminar, que ela sirva agora para promover direitos. Se ela serviu para excluir, que ela sirva para incluir. Essa é a ideia de criarem um sistema especial de proteção, e dentro desse sistema nós temos várias convenções temáticas, tá? Cuidado com isso. A Convenção contra a Tortura está no sistema especial de proteção, claro que, né, a tortura merece esse tratamento diferenciado, uma situação grave. E se a banca perguntar se a Convenção de Combate à Tortura pertence ao sistema global, correto. Se a questão disser que a Convenção de Combate à Tortura pertence ao sistema geral, está errado. O global se subdivide em geral e especial. A Declaração Universal e os pactos estão no sistema geral. Convenção contra a tortura, contra a discriminação racial, contra a discriminação contra a mulher, dos direitos da criança, das pessoas com deficiência, sistema especial. Olha como fica fácil.
né? Grupos temáticos, grupos vulneráveis, situações específicas, sistema especial. Proteção da pessoa como um todo, de forma universal, sistema geral. Geral e especial fazem parte do sistema global de proteção de direitos humanos, tá? Então, é a ideia de tratar igualmente aos iguais, desigualmente aos desiguais. Eu gosto dessa frase aqui do Boaventura de Souza Santos, que eu já comentei com vocês, é um cientista social português. Ele vem nos dizer que nós temos o direito a ser iguais quando a diferença nos inferioriza. E temos o direito a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. É genial, né? Então, nos lembra a concepção aristotélica de justiça de tratar igualmente aos iguais e desigualmente aos desiguais. Em uma prova dissertativa, em uma prova oral, em uma redação, podem mencionar esse autor português, podem mencionar essa ideia dele que vocês vão brilhar, tá? Então, muitas vezes não adianta só tratar como iguais. O Estado tem que enxergar e reconhecer essas diferentes necessidades de cada um. Essa é a ideia de proteção do sistema especial. E um termo interessante, que é novo, trazido pelo Valério Mazzuoli, é o conceito de interseccionalidade. Uma professora norte-americana, Kimberly Crenshaw, tem um vídeo no YouTube muito legal dessa professora falando sobre o tema. Quem quiser, depois me peça que eu envie o link. Ela diz que esses fatores que geram discriminação, na maioria das vezes, estão interligados. Então, uma mulher negra, ela sofre discriminação por ser mulher e por ser negra, né? Então, a interseccionalidade é justamente isso. As formas de discriminação que são clássicas, por exemplo, racismo, sexismo, homofobia, transfobia, elas se interconectam, e isso gera formas plurimas de discriminação. Então, uma mulher negra homoafetiva, ela sofre tripla discriminação. Seria essa a ideia do conceito de interseccionalidade. Né? Então, são situações mais graves ainda que deveriam chamar mais atenção, porque demandam uma proteção maior por parte do Estado e também no cenário internacional. Então, o texto que nos importa aqui para essas provas é a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes. Essa convenção foi adotada pela Resolução 3946 da Assembleia Geral da ONU. Também ficou fácil, que também é em 10 de dezembro, né? Só que o ano é diferente, é 1984. Então, é só inverter o final, tá certo? 1948, 84, dá certo. A data é uma só inverter o final. Ela entra em vigor internacional em 1987, porque os tratados precisam de um mínimo de ratificações para entrar em vigor. Então, aqui eram 20. Atualmente, ela já tem 169 estados-partes, vejam que é um número considerável. A ONU tem 193 estados-membros, 169 ratificaram a Convenção contra a Tortura. Importante aqui para nós, o Brasil. O Brasil assinou o texto em 85, ratificou em 1989 e o decreto é de 91. Então, quando que essa convenção entrou em vigor interna e internacionalmente para nós? Porque internacionalmente foi com a ratificação em 89, mas internamente nós sabemos que depende do decreto presidencial, então foi só em 91. Cuidado com isso, tá? O tratado tem alguns artigos que são mais cobrados, eu vou mostrar aqui para vocês, e só fazendo a diferenciação antes de passarmos para o texto do tratado, aqui no Brasil, a nossa lei de combate à tortura é a 9455 de 97, e pela lei brasileira, qualquer pessoa pode praticar o crime de tortura. Pelo tratado da ONU, só um servidor público ou um particular agindo ao lado do servidor público é que pode praticar esse crime. Então, a nossa lei acaba sendo mais protetiva do que a Convenção da ONU, porque o crime de tortura para a Convenção é um crime próprio.
demanda, não é, essa característica especial aí do autor, enquanto que no Brasil é um crime comum pela nossa lei de tortura. Então, vamos aqui para os artigos que são mais importantes. Vocês vão ler o texto todo, tá? Mas os 6 primeiros artigos são os mais cobrados. Gente, não leiam só os 6 primeiros, porque já caiu na prova do Pará um artigo que estava lá no final. Então, pelo amor de Deus, a dica é para te ajudar, não é para restringir seu estudo. Vão ler tudo, mas vão ler com atenção especial esses aqui que estão marcados, tá bom? O primeiro que traz o conceito de tortura, isso aqui, gente, é recorde nas questões, é o mais cobrado, conceito de tortura. Então, designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, não é qualquer dor ou sofrimento, tem que ser agudo, físico ou mental, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter. Então, eu preciso dessa finalidade no crime de tortura, dela ou de uma terceira pessoa, informações ou confissões. Então, eu estou torturando para obter informações. Castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido. Então, a tortura aqui é para castigar. Intimidar ou coagir essa pessoa ou outras pessoas. O fim aqui é de intimidação ou coação. Quando, aliás, ou por qualquer outro motivo, e aqui, né, a ideia de que o rol é meramente exemplificativo, em discriminação de qualquer natureza. Então, por qualquer motivo que configure discriminação, é uma tortura com o objetivo de discriminar, também está configurado, quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas ou por sua instigação ou com seu consentimento. Não tem isso na lei brasileira. É aqui que nós percebemos, né, que para a Convenção tortura é crime próprio. Tem que ser funcionário público ou alguém atuando junto com esse funcionário público. E, importantíssimo, não se considerará como tortura dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. Então, se aquela sanção é considerada legítima no país, dor ou sofrimento resultante da sanção não se considera tortura. É estranho, não é? Mas é assim a previsão. Nós nunca vamos interpretar esse artigo de forma a restringir a lei nacional. Lembrem-se que a gente sempre vai procurar a lei mais protetiva. Então, como no caso da lei brasileira, se a lei brasileira protege mais, se eu tiver que escolher entre a convenção e a lei brasileira para definir tortura, claro que eu vou escolher a lei brasileira, porque aqui qualquer um pode praticar o crime, tá? Princípio da interpretação pro homine ou pro persona. No artigo 2º, a previsão de que se o país ratifica a convenção, ele tem que adotar todas as medidas necessárias para fazer cumprir a convenção, seja administrativa, judicial ou legislativa. O item 2 é o mais importante. Em nenhum caso poderão invocar-se circunstâncias excepcionais, tais como ameaça ou estado de guerra, instabilidade política interna ou qualquer outra emergência pública como justificação para a tortura. Não existe justificativa para a tortura, nunca em nenhuma hipótese. Artigo 3º recebe um nome especial, é o princípio de proibição de devolução ou proibição de rechaço ou non-refoulement, do francês, tá? O que nos diz esse artigo? Que não se admite expulsão, devolução ou extradição de uma pessoa quando houver razões substanciais para crer que essa pessoa corre risco de ser submetida à tortura. Então, ainda que seja o caso de extradição, de expulsão, de devolução, se o país suspeitar que a pessoa pode ser torturada lá para onde ela será enviada, ele não pode proceder a esses atos como uma forma de proteção adicional a essas pessoas. Tá? Então, esse é o princípio de proibição de devolução, proibição de rechaço ou non-refoulement. Ele está presente em outros artigos, visa resguardar a vida e integridade física das pessoas, então, claro, nos protege da tortura. Principalmente se o outro país for famoso por sistemáticas violações de direitos humanos. Aí é que ele tem que desconfiar mesmo e não devolver, não enviar, não extraditar, não expulsar aquela pessoa, tá?
No artigo 4º, a previsão de que atos de tortura têm que ser criminalizados por aquele país, não só os atos de tortura, mas também a tentativa, cumplicidade ou participação na tortura. Cuidado com isso, o Brasil só cumpriu essa previsão aqui em 97, porque antes nós só tínhamos previsão de tortura no ECA, né? Não tínhamos uma lei geral de tortura, que veio em 97. Precisamos de penas que sejam adequadas à gravidade do crime, então a ideia de proporcionalidade das penas. O Estado, o artigo 5º explica quando o Estado vai estabelecer sua jurisdição. Então, quando aconteça no seu território, e aqui o território físico e território ficto, assim como vocês estudam em direito penal, quando o suposto autor for nacional do Estado, quando a vítima for nacional do Estado. Então, é a ideia de punição ampla, de ampliar jurisdição, porque é um crime tão grave que não pode ficar impune. Por isso, os países chamam de um crime de jurisdição compulsória e universal, tá? Mesmo em casos em que o país não seria competente, a convenção vai admitir a ampliação dessa competência para que o país consiga julgar e punir crimes de tortura. E importante, isso aqui também cai muito. Essa convenção não exclui qualquer jurisdição criminal exercida de acordo com o direito interno. Se a jurisdição criminal interna é mais ampla, que ela seja utilizada para que o país possa exercer a sua jurisdição, tá? No artigo 6º, regras relativas à proteção da pessoa, né, que é detida para ser investigada. Então, tem que ser só pelo tempo necessário. Ela tem que ter o direito de comunicar-se com o representante mais próximo do Estado em que ela é nacional, se ela for apátrida do Estado da sua residência habitual. Então, são garantias adequadas, claro, o respeito aos direitos humanos em todas as fases, inclusive para aquele que comete um crime, né? No artigo 7º, a previsão de que se o Estado não extraditar a pessoa, ele tem que submeter a processo e julgamento, porque, como eu disse, o crime não pode ficar impune, e se ele fizer isso, ele tem que garantir o tratamento justo em todas as fases do processo. Artigo 8º, para dizer que todos os crimes de tortura, eles sempre serão considerados extraditáveis. Eles nunca podem ser considerados crimes políticos, tá? Então, tortura sempre pode servir como justificativa para uma extradição. Destaque agora para os artigos 10 e 11. O artigo 10 diz que ensino e informação sobre proibição de tortura tem que ser incorporado no treinamento do pessoal civil ou militar, ou de quaisquer funcionários públicos, médicos, ou qualquer pessoa que mantenha sob custódia ou trabalhe com interrogatório, ou qualquer pessoa submetida à prisão, detenção ou reclusão. Então, quem trabalha com pessoas submetidas à detenção, reclusão, prisão, tem que ter um treinamento adequado para saber que atos seriam considerados tortura. Isso é óbvio, né? Mas está aí expresso na declaração. Regularmente, o Estado tem que fiscalizar as suas normas para ver se elas estão de acordo com essa proteção internacional. O artigo 13 traz o direito das pessoas apresentarem queixa perante as autoridades e serem protegidas de qualquer tipo de intimidação, de serem maltratadas, de serem coagidas. O artigo 14, muito importante. Uma vítima de tortura tem assegurado direito à reparação e indenização justa e adequada. Reparação e indenização justa e adequada. Percebam que não tem menção a valores, não tem menção aqui a quem vai pagar isso. E e outro direito, a mais completa reabilitação possível. Então, reparação, indenização justa e adequada e reabilitação. Se a vítima falecer, esse direito passa, né? A indenização passa aos familiares, o direito de indenização passa aos familiares. De novo, a convenção não nos diz como isso vai ser pago, nem diz que é o autor do crime que vai pagar. Cuidado com essas pegadinhas em provas, tá?
Artigo 15. Nenhuma declaração que foi prestada sobre tortura pode ser usada como prova, a menos que eu queira provar que a tortura existiu, né? Que eu fui torturada, aí eu posso usar aquela declaração. Artigo 15, muito importante, também muito cobrado. O artigo 17 prevê um comitê, isso aqui caiu na prova do Pará, é o órgão de monitoramento, ele é formado por 10 peritos de elevada reputação moral e conhecimento em matéria de direitos humanos, eles buscam uma distribuição geográfica. Esses peritos são eleitos em votação secreta pelos estados partes da convenção para um mandato de 4 anos. Então, são informações que podem aparecer na prova de vocês. Todos os países que ratificarem esse tratado têm que enviar relatórios ao comitê, tá? E o comitê, aqui no artigo 20, ele fala de uma possibilidade de realizar investigações no território com aquiescência do Estado, ele é previamente avisado, é o Comitê contra a Tortura que faz isso, ele é o órgão de monitoramento. No 21, tem um método de fiscalização que o Brasil não reconhece, que é das comunicações interestatais, é a possibilidade de 2 estados que participam da convenção, se os 2 aceitarem essa cláusula, um pode denunciar o outro, pode cobrar do outro violações da convenção. O Brasil nunca admite esse tipo de fiscalização, tá? Em nenhum tratado. Depois nós temos no 22, uma competência do comitê de receber petições individuais. Então, isso nós podemos fazer. O Brasil, desde 2006, reconhece essa competência do comitê. A petição individual não pode ser anônima, importante. Eu tenho que esgotar recursos internos, nós já vimos isso, né? Não penso que as bancas entrem em tantos detalhes, mas é importante a gente mencionar. Então, até aqui nós temos os artigos mais importantes, a terceira parte são mais regras procedimentais, mas deem uma olhada, leiam, porque é claro que pode ser cobrado. Eu só estou ressaltando o que é mais cobrado até então. Isso fica lá nos 6 primeiros artigos, mas como eu disse para vocês, já caiu 17, né? Já caíram artigos finais aqui da convenção, então tem que ler. E essa convenção, gente, esse tratado não está no edital de vocês, mas eu gosto de mencionar, ela tem um protocolo facultativo, que é um tratado adicional para os países que quiserem ratificar, que é um tratado que traz um sistema preventivo de visitas regulares a locais de detenção para erradicar a tortura. Por que eu gosto de mencionar? Porque se eu pergunto para vocês, vocês acham que o Brasil ratificou esse tratado? Eu acharia que não. Permitir virem aqui fiscalizar nossos locais de detenção? Eu pensaria que não, mas o Brasil ratificou. Desde 2006 está em vigor aqui, aliás, no Brasil está em vigor desde 2007, no cenário internacional esse protocolo está em vigor desde 2006, mas o nosso decreto presidencial de 2007, e por causa disso até foi criado em 2013 e regulamentado já um sistema de combate e prevenção à tortura, na época do governo da Dilma. Então, isso já existe aqui no Brasil, já ratificamos esse protocolo, aceitamos as petições individuais, não aceitamos as comunicações interestatais, tá? Então, são as principais previsões sobre convenção contra a tortura. Leiam, porque uma questão da prova de vocês, a meu ver, vai ser sobre esse tratado, tá bom? Então, aqui 2 só para nós treinarmos. Conforme prevê a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, não são considerados como tortura, dores ou sofrimentos. Letra A. Que sejam consequência unicamente de sanções legítimas, ou sejam inerentes a tais sanções ou delas decorrem. Verdade, isso não é considerado tortura. Vamos conferir os demais? Produzidos por agentes públicos com o intuito de obter informações essenciais para a segurança nacional, saúde ou vida de um número indeterminado de pessoas, esgotadas outras alternativas. Claro que isso é tortura, não interessa a situação, nada justifica a tortura. De natureza mental, moral ou psicológica, produzidos em meio a situações de conflito deflagrado ou emergência pública, é tortura. Decorrentes de condições inadequadas de encarceramento, ainda que sistemáticas, graves e maciças. Óbvio que isso é tortura, é muito tortura.
Letra E, produzidos em contextos de dominação, quando diretamente relacionados com a violência estrutural baseada na idade, gênero e etnia. É tortura, tortura discriminatória. Então, só não configura tortura a letra A. Não vou marcar aqui, né, para não tirar a surpresa. A Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, letra A. Abrange no conceito de tortura sanções legítimas? Não, as sanções legítimas estão excluídas desse conceito. Letra B. Entende que seu conceito de tortura não pode ser ampliado pela legislação nacional? Errado. Ela não restringe nunca a legislação nacional. Letra C, não exclui qualquer jurisdição criminal exercida de acordo com o direito interno. Correto, a intenção é sempre ampliar jurisdição, nunca excluir ou restringir. Letra D, assevera que os membros do Comitê contra a Tortura não podem ser reeleitos. Errado, eles podem. Torna opcional a informação sobre a tortura para membros da Polícia Civil. Errado, não é opcional, é obrigatória. Portanto, resposta correta, letra C. Tranquilo? E aí, passamos para o nosso último tópico, os tópicos mais importantes sobre direitos humanos na Constituição Federal. Trouxe aqui uma classificação que pode aparecer em prova, e até já um aprofundamento. Quem trata desse tema é o André de Carvalho Ramos, e é um pouco confuso porque ele mistura direitos humanos com fundamentais, mas como as bancas muitas vezes adotam o livro dele, eu quis trazer aqui para vocês para a gente ficar seguro, ficar tranquilo, né? Não se preocupar se aparecer, a gente sabe o que é. Então, nessa classificação, ele considera tanto direitos humanos quanto direitos fundamentais, tanto é que ele faz menção aos direitos que estão assegurados na nossa Constituição, que nós sabemos que são fundamentais, tá? Mas então, o que pode aparecer em prova para vocês? Vou até mostrar uma questão sobre isso. Bom, quanto a gente vai analisar aqui a classificação por algum critério. Então, considerando a função desses direitos humanos ou fundamentais, eles podem ser direitos de defesa, a prestações e a procedimentos e instituições. Eu vou resumir aqui, depois deixei o texto completo para vocês lerem, tá? Os direitos de defesa seriam defesas, mecanismos que nós temos de nos proteger do Estado e de outros particulares para assegurar nossos direitos. Então, se eu tenho um direito, ninguém pode agir contra o meu direito, ninguém pode me impedir de exercer aquele direito. Exemplos: liberdade de expressão, a privacidade, intimidade, direito de propriedade, eles entrariam aqui. Direito a prestações podem ser prestações jurídicas ou prestações materiais. O que é uma prestação jurídica? O direito à elaboração de uma norma. Tanto que nós temos mecanismos. Quando essa norma não existe, eu posso impetrar mandado de injunção, ou os legitimados do artigo 103 podem propor uma ação de inconstitucionalidade por omissão, né? Para fazer surgir a norma jurídica. Ou podem ser prestações materiais, e aqui nós temos a intervenção do Estado praticando algum ato para concretizar meu direito. Normalmente é o que acontece com saúde, com educação. Então, o Estado tem que construir escolas, hospitais, formar profissionais, fornecer medicamentos, fornecer material escolar. Então, são prestações materiais. E, por fim, direitos a procedimentos e instituições, que é o poder que nós temos de exigir que o Estado crie uma estrutura adequada, que ele crie, muitas vezes, órgãos adequados, e aqui o autor não menciona nenhum exemplo, mas eu pensei que nós podemos considerar aí a estruturação das polícias, da Defensoria Pública, né, que são órgãos importantes para que o nosso acesso à justiça e vários outros direitos sejam garantidos. Então, essa é a classificação pelas funções. Pela finalidade, é bem mais fácil. Os direitos podem ser propriamente ditos ou garantias fundamentais. Direitos propriamente ditos são aqueles que trazem bens jurídicos a serem resguardados, vida, liberdade, propriedade, enquanto as garantias fundamentais são os instrumentos que asseguram os nossos direitos. Então, por exemplo, remédios constitucionais são garantias fundamentais. A proibição da censura é a garantia da liberdade de expressão, né? Nós temos ao longo da Constituição e também nos tratados direitos e garantias.
essa classificação é pela finalidade. Cuidado com a troca de função por finalidade pela banca. Classificação adotada pela nossa Constituição. Isso aqui não é nada de novo, mas o André de Carvalho Ramos faz um detalhamento que pode aparecer em prova. Então, nós temos direitos individuais e, além dos individuais de exercício coletivo. Por exemplo, liberdade de reunião e associação. É individual, mas eu preciso de uma pluralidade de pessoas para exercer. Direitos sociais estão nos artigos 6º ao 11. Nacionalidade na Constituição, principalmente artigo 12, porque o 13 são símbolos nacionais. Direitos políticos, 14 ao 16. Partidos políticos, no 17. Direitos coletivos estão espalhados no texto. Temos, por exemplo, proteção do meio ambiente no 225. E os direitos e os deveres individuais e coletivos, lembrem-se disso, está lá na DUDH também. Nós não temos só direitos, nós também temos deveres para com a sociedade e perante o Estado, tá? Então, importante. E a classificação pela forma de reconhecimento. Como que esses direitos são reconhecidos? Eles estão expressos no texto constitucional ou não estão expressos, mas estão implícitos, como diz a nossa Constituição, decorrem do regime por ela adotado, né, que é o regime democrático, ou de princípios que nós adotamos. O STF menciona muitas vezes princípios e direitos implícitos na Constituição, já mencionou um direito à busca pela felicidade, por exemplo, um direito de liberdade de orientação sexual. Eles não estão expressos, mas eles estariam implícitos na Constituição. E, além disso, temos os direitos decorrentes de tratados internacionais, oriundos de tratados internacionais, dos quais o Brasil seja parte. Então, expressos, implícitos, oriundos ou derivados de tratados internacionais, tá? Então, essas seriam as classificações mais importantes. Memorizem, porque pode aparecer. Cuidado para não trocar função por finalidade. É a principal pegadinha que eu vejo em provas. E aí chegamos ao incidente de deslocamento de competência. Gente, artigo 5º, parágrafo 2º, 3º e 4º merecem uma atenção especial. Nós já falamos quando estudamos tratado. E aqui um tema que surgiu aqui, né, um instituto que surgiu no Brasil com a emenda 45 de 2004. Está previsto lá no artigo 109 da Constituição, que traz competência da Justiça Federal. Nós temos o inciso 5º-A e o parágrafo 5º. E esse inciso prevê que causas relativas a direitos humanos, a que se refere o parágrafo 5º, serão de competência da Justiça Federal. Em qual caso? Isso aqui eu acho que vai cair. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, não é qualquer violação, tem que ser grave. O PGR é o único legitimado, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte. O objetivo é evitar a violação de tratados de direitos humanos. Poderá suscitar perante o STJ, não é STF, é STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo, não é só na fase processual, pode ser na fase de inquérito, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Um caso que deveria ser julgado pela Justiça Estadual passa a ser de competência da Justiça Federal. Quem pode pedir isso? Procurador-Geral da República. Pede a quem? STJ. Se o STJ concordar, sai da competência dos órgãos estaduais e passa para a competência da Justiça Federal. Incidente de deslocamento de competência. Então, aqui, 6 elementos principais trazidos pelo André de Carvalho Ramos. A legitimidade exclusiva do PGR, a competência do STJ, mas caberia recurso extraordinário para o Supremo. Pode ser em um processo civil ou criminal. Cuidado com isso, não é só crime que gera grave violação de direitos humanos. O deslocamento pode ser na fase pré-processual ou já na fase processual. Relaciona-se ao cumprimento de obrigações previstas em tratado. O grande objetivo do Instituto é evitar essas violações.
e fixa a competência da Justiça Federal, do Ministério Público Federal e da própria Polícia Federal, se for em fase de inquérito, né? Então, desloca-se a competência. E o STJ também tem uma resolução para trazer esses requisitos. Ele diz que ele só vai deferir o pedido quando ficar comprovada a grave violação de direitos humanos. E mais, a gente tem que ficar provado que houve omissão das autoridades estaduais ou conduta que revele falha proposital ou negligência, imperícia, imprudência na condução dos seus atos ou demora injustificada na investigação ou prestação jurisdicional, gerando o risco de o Brasil ser responsabilizado internacionalmente. E a justificativa é que a União se preocupa mais com isso, porque se o Brasil for condenado, o dinheiro sai dos cofres da União, não é dos estados nem dos municípios, é a União que vai pagar, então ela teria um interesse maior em evitar essa responsabilização. Coloquei aqui um breve resumo dos casos, e DC número 1, caso Dorothy Stang, foi indeferido. A missionária assassinada no Pará foi o primeiro pedido de deslocamento, mas o STJ entendeu que as autoridades estaduais estavam cumprindo aí o seu papel. Foi o primeiro pedido feito, tá? Mas o primeiro pedido deferido foi do caso Manuel Matos, um advogado que foi assassinado por grupos de extermínio, era ativista em direitos humanos, porque em 2010 o STJ entendeu que ficou comprovada a incapacidade dos órgãos estaduais de lidar com o caso na Paraíba e deslocou a competência para a Justiça Federal da Paraíba. Esse caso cai muito, principalmente os dois primeiros. O número 3 envolve inquéritos e procedimentos inquisitivos com policiais militares em Goiás, foi parcialmente deferido. Esse nunca vi em provas, mas é bom saber. Número 4, ele não foi suscitado pelo PGR, então ele não foi conhecido pelo STJ por ilegitimidade. E o número 5 foi deferido, um promotor de justiça, Tiago Faria Soares, que foi assassinado em Pernambuco, também por grupos de extermínio. Ele investigava, né, a atuação desses grupos, e tínhamos um conflito entre a Polícia Civil e o Ministério Público em Pernambuco, então o STJ entendeu que era o caso de deslocar-se a competência para a Justiça Federal em Pernambuco. O que eu acho que vai cair para vocês? O caso da Marielle Franco, IDC número 24, o STJ julgou em 27 de maio de 2020, julgou improcedente, não houve deslocamento da competência, porque o STJ entendeu que os requisitos não ficaram provados, que apesar de haver grave violação, não se constatou omissão dos órgãos estaduais. Então, a Justiça Estadual do Rio de Janeiro estava atuando como deveria e, por isso, não foi deslocada a competência. A ministra Laurita Vaz, relatora, nos disse que não é possível verificar desídia ou desinteresse por parte das autoridades estaduais nas investigações para solucionar o crime. Por isso, o pedido foi indeferido. Coloquei aqui uma dica para vocês de leitura, que vale mais para direito constitucional, mas são temas que poderiam aparecer em direitos humanos, tá? Artigos 1º ao 4º, os princípios fundamentais da República. Claro, leia todos os artigos referentes aos direitos fundamentais. Leiam o artigo 170, princípios de atividade econômica. Isso tem caído em provas para delegado. E, principalmente, gente, leiam a ordem social. Está na moda cobrar esses artigos, principalmente artigos relacionados à saúde. Não deixem de ler esse finalzinho da Constituição, do 193 ao 232, nessa reta final. Façam aí uma leitura atenta, porque pode muito bem cair na prova de vocês um artigo sobre atribuição do SUS, como já aconteceu na prova da Polícia Civil para delegado em Minas, tá? Então, cuidado com isso, façam leitura para garantir. E duas questõezinhas rápidas para fecharmos a nossa revisão, que, peço desculpas, ultrapassou aí um pouquinho o tempo, mas para eu falar tudo que eu queria. A gente diz que, né, para o professor o tempo nunca é suficiente, mas aqui o que eu realmente acho mais relevante para vocês irem tranquilos, seguros, fazer prova.
Então, primeira questão, de acordo com a sua finalidade, o que tem que piscar aí na sua mente quando eu falo em finalidade? Direitos propriamente ditos e garantias. Ah, mas e prestações e os direitos de defesa? Isso é função. Finalidade é outra coisa. São classificados como direitos propriamente ditos, por quê? Prestações, defesa, procedimentos e instituições é a classificação quanto à função. Expressos é quanto à forma de reconhecimento. Então, a única possível aqui seria propriamente ditos. Eles podem ser propriamente ditos ou garantias. Uma questão que não é complicada, mas se você não sabe essa classificação, não tem como acertar, não é verdade? Número 2, sobre o IDC. Aposto em uma questão sobre esse tema na prova de vocês, tá? Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, a fim de se assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratado internacional, o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal poderá ser suscitado ao, nós já sabemos que é STJ, então eliminamos A, D e E, STJ pelo PGR, né? É só a possibilidade que temos, letra C. A letra D está errada porque inclui o AGU, Advogado-Geral da União. Errado, a legitimidade é só do Procurador-Geral da República, o PGR. Tribunal competente é STJ, não é STF. Gente, o IDC não é o único instrumento que nós temos para evitar violação de direitos humanos. Claro que não. Esses dias eu vi uma questão com essa alegação, está falsa, mas foi um instrumento importante, considerado relevante para evitar a violação dos tratados internacionais ratificados pelo Brasil, tá? O objetivo é deslocar a competência para evitar que o Brasil viole e sofra uma futura condenação pelas cortes internacionais, principalmente pela Corte Interamericana, aqui no nosso caso, tá bom? Então, fechamos a nossa revisão. Passei aí, como prometido, por todos os tópicos do edital, abordei aqueles temas que, conforme a minha experiência com provas de delegado, tem quase 10 anos aí que eu estou ajudando os alunos na sua preparação, o que eu mais tenho visto nessas provas, pegando também provas mais difíceis, né? Porque treino duro, jogo fácil, então eu sempre me baseio em provas mais difíceis para trazer o conteúdo, montar o material de vocês. Espero que tenhamos aí falado de todas as questões das duas provas. Tranquilidade, qualquer dúvida entre em contato, vocês têm meu e-mail, Instagram, Telegram, WhatsApp, fiquem à vontade. E controle emocional que vai ser fundamental aí nessa reta final, nesse momento que estamos vivendo. E espero então que tenha sido de grande valia essa revisão para vocês. Não dá para fazer milagre, mas acho que ajuda bastante. Quem estava aí sem nenhuma noção do conteúdo, quem já tinha e conseguiu revisar, melhor ainda. Então, muita tranquilidade, que vocês façam uma excelente prova e me deem notícias. Nós vamos depois fazer a correção das questões, tá? Agradeço a companhia, o tempo de vocês, a confiança e nos vemos em breve. Até logo!